A paz do Senhor a todos. Vou começando por aqui, até algumas pessoas começarem a chegar aqui na live. Então, primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Muito tempo que eu não venho aqui, não faço uma live. Já tem algum tempo que a gente não conversa por aqui. Mas eu tinha colocado lá nos meus stories que eu ia dar um pouco do meu testemunho do que aconteceu comigo nesses últimos 2 anos. Não foram fáceis os momentos. Esses últimos 2 anos pode-se dizer que foi os 2 anos mais difíceis da minha vida. Foi o tempo que eu mais passei pela mão do oleiro. Os últimos 2 anos foi o tempo de provação. O tempo que o Senhor me provou, e eu quero compartilhar com vocês sobre essas provas que eu passei, sobre essas lutas. E ao decorrer dessa live, vocês vão entender como é caminhar no deserto e não entrar na caverna. E muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo comigo porque eu não parei. Eu passei por alguns diagnósticos, vários diagnósticos médicos. Passei pela mão de mais de 4 especialistas. E mesmo assim escolhi continuar adorando a Deus. Escolhi continuar ministrando a palavra do Senhor. Eu vou começar um pouquinho mais atrás. No ano de 2019, que eu perdi a minha irmã e meus 2 sobrinhos. E muitas pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais lembram desse fato. Eu perdi ela na virada do ano, no mesmo dia que eu perdi os meus sobrinhos. E depois daquele fatídico acidente, eu comecei a ter muitas dores. Eu comecei a ter hemorragias. E eu já tinha um histórico de problemas com cólicas e coisas normais de mulher. Mas durante esse período de luta, de prova, as coisas foram apertando. E eu comecei a sentir muito mais do que era o esperado, passar muito mais mal. E dado o momento, o que me restou foi procurar ajuda médica. E os primeiros médicos que eu conversei me disseram o seguinte: olha, dona Ariane, você tem algum tipo de endometriose no útero, mas nada que não seja tratado com medicação. E aí, como a gente sabe que o SUS é até às vezes incapaz de diagnosticar a tempo uma doença mais séria, eu acreditei que era só isso, mas o tempo passou e eu passei muito mais mal. E quando eu senti muito mais, eu procurei uma ajuda especializada no Hospital Santa Helena, no setor sul. E lá no Hospital Santa Helena eu comecei um tratamento e foi me diagnosticado com tumores uterinos. Mais de 16 tumores. Eu vou mostrar para vocês, os que estão assistindo agora e os que vão assistir depois, para vocês compreenderem. Aqui estava alguns tumores a qual eu desenvolvi, grandes tumores já bem inflamados e alguns já bem lesionados. Aqui tem alguns bem lesionados. Então, para um útero de 6 a 7 centímetros, eu tinha 16 tumores. Isso eu descobri há mais ou menos 1 ano atrás. E foi me passando alguns tratamentos. E eu continuei ministrando a palavra do Senhor, continuei calada, poucas pessoas sabiam, somente os íntimos, somente pessoas íntimas a mim sabiam dessa situação, sabia que eu estava enfrentando essa doença. E eu continuei fazendo tratamento ali no off, calada, acreditando em Deus. E pouco até oração eu pedi, porque hoje a gente vive num mundo que a gente não pode confiar em muitas pessoas, mas as pessoas mais íntimas ali, orando por mim, crendo comigo. E eu continuei ministrando a palavra do Senhor, continuei fazendo a obra do Senhor, continuei todos os dias cumprindo a agenda e atravessando essa Goiânia de um lado para o outro e adorando ao Senhor, sem pestanejar e sem pensar em parar. Foi quando, um dado momento, eu dei uma hemorragia muito forte. Foi mais de 30 dias de hemorragia e eu fui para o hospital. E no hospital o médico me passou um procedimento cirúrgico. Ele disse assim: vamos retirar os tumores. E eu relutei com ele porque eu queria tirar todo o útero, porque o meu medo era que o câncer fosse maligno. E o médico disse para mim que não era necessário retirar. Não era necessário retirar o útero, eu retiraria só os tumores.
Fizemos uma biópsia e lá no Hospital Santa Helena ele me deu um diagnóstico. Os 16 tumores que eu estava enfrentando, ele me deu o diagnóstico que era benigno. E ele falou para mim que não tinha necessidade nenhuma de retirar o útero inteiro. E me deu a garantia que os tumores eram benignos. E ali eu acreditei, porque eu estava confiando no Senhor e me alegrei. E a gente fez o procedimento assim para 6 meses atrás e eu retirei os 16 tumores. Quem me acompanha e viu que eu passei por esse procedimento cirúrgico. E como uma boa serva de Deus, uma pessoa que crê em Deus e crê que Deus é Deus que cura o câncer, é Deus que faz milagres, eu continuei ministrando a palavra do Senhor, tive um repouso muito curto e continuei fazendo a obra do Senhor. Mais ou menos 1 mês e meio depois que eu retirei esses 16 tumores do útero, eu dei uma nova hemorragia e dessa vez muito forte. Dessa vez uma hemorragia com muita dor, com muito sofrimento. E todo o tempo eu acreditando que o Senhor ia fazer um milagre, mas as coisas pareciam que só pioravam. E eu mesmo assim continuei fazendo a obra do Senhor dia após dia, ministrando, pregando e acreditando que Deus ia fazer um milagre na minha vida. E aí procurei um outro especialista, saí daquele hospital, fui ali orientada por alguns advogados a processar o hospital porque me deu um laudo errado, me deu um laudo que o câncer era benigno. E quando eu procurei um outro hospital, um outro médico, ele falou para mim que não era, os tumores eram agressivos e eu tinha urgência com menos de 2 meses para fazer uma cirurgia de retirada que chama histerectomia total. E ele disse para mim, você precisa urgentemente retirar o seu útero, porque pode ser que esses tumores, eles venham a agravar e venham a passar para outros órgãos e dar metástase, se não me engano o nome. E aí a gente começou uma correria contra o tempo, porque eu já tinha gastado em torno de 4.500 com o outro procedimento e eu não tinha mais R$1. E aqui começa um grande testemunho. Eu não tinha um centavo. Tudo que eu tinha gastado no outro procedimento e eu falava assim, Deus, como que vai ser isso? E na sala do médico eu perguntei, doutor, quanto que é o procedimento? Ele falou assim, vai ficar em torno de R$7.000 com tudo, exame, pré-operatório, pós-operatório, medicação. E começamos uma correria contra o tempo, porque eu não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar e precisava de R$7.000 para realizar o procedimento. Na hora me veio a ideia, eu falei, meu Deus, eu tenho tantos amigos, eu tenho tantas pessoas que confiam no meu ministério, que gostam do meu ministério. Será que se eu conversar com alguns pastores, será que vai dar certo? Se cada pastor conseguir levantar para mim uma quantia de R$100, eu pensei pequeno, pela quantidade de amigos que tem, a quantidade de pessoas que eu conheço e a quantidade de igrejas que eu ministro dentro desse Brasil afora. Mas parece que o Senhor fechou as portas e não era para ser. E eu entendi que o que era para Deus fazer, o homem não ia fazer na minha vida. Eu já tinha vindo de uma cirurgia, estava ali com 16 tumores a ponto de estourar dentro de mim, um câncer maligno e nada ia resolver, nem quimioterapia, fisioterapia. A única coisa que resolveria para mim seria a retirada do útero e urgente. E eu conversei com o médico e ele disse para mim assim, olha, vamos fazer o quanto mais rápido possível para que a gente possa não poder ver danos maiores lá na frente. E o Senhor me deu uma estratégia, eu fiz uma rifa. Mas acontece que de 200 nomes, eu quero que vocês entendam isso aqui. Eu consegui vender 80 nomes. E glória a Deus por isso. E eu falei, Deus, quantas pessoas eu conheço nessa cidade? Deus, quantas pessoas eu conheço nesse país? Pai, o que é isso? Mas todo o tempo o Senhor falava para mim, aquieta seu coração. E durante esse processo da venda da rifa e da arrecadação do dinheiro, e a gente, minha família correndo atrás, meu esposo, eu e todo mundo, e eu confiando no Senhor, e eu confiando que Deus ia abrir portas. E quando foi um dia, Deus usa uma pessoa e me liga e fala, missionária, olha o seu Pix, me manda o seu Pix que eu tenho uma bênção para você. E naquele momento eu não acreditei o que era. Eu falei assim, deve ser uma quantia, 100, 50 reais, como muitos amigos estão depositando na minha conta. E eu mandei o Pix para esse pastor, ele chama pastor André. Se ele vê essa live, eu quero louvar a Deus pela sua vida, meu querido. Eu apenas tinha ministrado na igreja dele uma vez e mal conhecia esse homem. Eu quase não conhecia o pastor André. Eu ministrei apenas uma vez na igreja dele. E ele disse, manda seu Pix para mim, missionário. E eu mandei o Pix para ele. E aí ele me mandou um valor no Pix e eu angustiei. Eu disse assim, ele mandou um valor errado para mim. Eu liguei para ele imediatamente e disse, pastor, aconteceu algo errado, o senhor depositou uma quantia errada.
Pastor, o senhor pode me mandar o seu Pix para mim estornar o dinheiro para o senhor? Porque o senhor depositou para mim 5.000 reais. Ele riu, mandou um áudio sorrindo, ele nem me ligou, ele mandou um áudio para mim sorrindo e falou assim: missionária, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. O Senhor estava aqui em casa e o Senhor falou assim: ó, abençoa a minha serva, porque ela tem feito para mim, então deposita esse valor na conta dela. Naquele momento, aquele homem depositou 5.000 reais para mim. E eu, com a fé pequena, pensei que ele ia depositar 50. E eu pensei, talvez ele foi depositar 50, 500 e mandou errado. E falei para ele: o que está acontecendo? Ele falou assim: foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou eu fazer por ti. O Senhor é Deus que não deve nada para ninguém. Naquele momento eu chorei e eu adorei ao Senhor. E eu levei meus pensamentos ao Senhor. Eu disse: falta apenas 2.000 reais. Eu tinha 12 dias apenas que estava tentando arrecadar a quantia de 7.000 reais para me operar. A morte gritava à minha volta. Eu estava sozinha, mais sozinha do que nunca. Eu não podia contar com muitas pessoas, mas Deus estava provendo no oculto e no secreto. No oculto e no secreto o Senhor trabalhava por mim. Quando eu chorava dentro da minha casa e eu dizia: Deus, será que a minha história vai acabar assim? O Senhor mandava anjos para trabalhar por mim. E eu descansei no Senhor, disse: agora falta muito pouco, Senhor, só 2.000 reais, com certeza o valor da rifa vai alcançar essa quantia. E o Senhor continuou usando pessoas, e no domingo eu disse: Pai, hoje eu estou com vontade de fazer compras. E eu me distanciei da minha casa ali para uma feira aqui no Jardim Guanabara, e quando eu voltava meu telefone tocava, eu estacionei na rua e olhei, e era uma mulher. Essa mulher não era conhecida minha, eu nunca conheci ela, vi ela uma vez numa igreja na cidade de Brazas Brandas de Goiás. E do outro lado do telefone ela dizia assim para mim: missionária, você ministrou aqui na minha igreja e Deus te usou naquele dia. Eu não podia entrar nos Estados Unidos e tem 2 anos que o meu esposo está lá. Eu fui devolvida de lá extraditada. Meu visto foi cassado, meu passaporte apreendido. E Deus te usou naquele dia e você disse que Deus estava abrindo uma porta e assinando um passaporte para mim. Na sexta-feira, o meu advogado me ligou e disse para mim que a embaixada americana liberou a entrada da minha família nos Estados Unidos. E eu perguntei ao Senhor o que eu posso fazer por aquela profeta que o Senhor usou. Você não me conhecia, não sabia a minha história. Naquele momento ela falou assim: quando eu abri minhas redes sociais, eu vi você falando que precisava de uma cirurgia. E o Senhor mandou eu fazer um depósito para você de 2.000 reais. Ah, meu querido, eu quero que você entenda esse testemunho. Eu quero que você entenda quem é o Deus que você serve. Eu quero que você nessa noite entenda que você nunca esteve só. Que você nessa noite que tem um problema ou conhece alguém que está passando por uma situação que aos olhos do homem parece que não tem solução. Convide ele para assistir essa live, para ele entender que quando um crente está de joelho, o inferno tem que se dobrar e o nome do Senhor é glorificado. Talvez você que está aí está pensando assim: eu não posso contar com ninguém, eu não tenho família, eu não tenho amigo, eu não tenho mulher, eu não tenho marido, filhos, eu não posso contar. Mas você pode contar com alguém que chama Jeová Jireh, Jeová Rafa, o grande eu sou. E naquele momento as lágrimas correram aos meus olhos e ela não entendeu. Não era porque ela estava me dando um dinheiro, não. É porque Deus estava sendo fiel na minha vida naquele momento e proporcionando a mim aquilo que nem eu mais acreditava. Ela fez o depósito de 2.000 reais. Eu liguei para o meu médico, mandei uma mensagem para ele, disse assim: vamos marcar a cirurgia, porque deu tudo certo, eu já tenho a quantia. Marcamos os exames na segunda-feira, fiz todos os exames pré-operatórios e fiquei esperando a resposta dos exames. Quando eu pego os exames, eu volto no consultório médico para ele olhar os exames pré-operatórios. Ele disse para mim assim: você não pode operar. Você não pode operar agora. Eu disse assim: mas eu já tenho dinheiro. Ele disse: não é o dinheiro, você não está em condições de operar. Você tem uma anemia profunda e se eu te levar para a mesa de cirurgia, você pode não voltar. O seu coração deu uma alteração e você não pode passar pela anestesia. Ah, meu querido, você sabe o que é você falar assim: Deus que prova. Mas sabe o que acontece quando Deus tem alguém escolhido, quando Deus está no propósito? Ainda que o inimigo tente te parar, ainda que o inimigo tente fazer contra a sua vida, todo o tempo o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele me passou a medicação, vim para casa e fiz uso da medicação. Era para mim ter operado dia 1º de novembro.
Quando foi no dia 1º, voltei e fiz outros exames. Gastei com mais exames, fiz check-up, fiz ressonância, fiz um monte de exames. Voltei para ele, ele falou para mim assim, olha, a anemia diminuiu. Eu não sei o que aconteceu. Os seus batimentos cardíacos estão perfeitos. E a veia que eu pensava que está com problema, na sua ressonância não tem nada. Eu quero que você entenda o que é isso. Eu quero que você nessa noite creia que quando a mão de Deus está sobre você e há um propósito, ainda que o inimigo te massacre, ainda que o inimigo tente te matar, a última palavra na sua vida é de Deus. Eu disse para ele, vamos marcar a cirurgia. E me aguenta só mais um pouquinho, porque essa live já está acabando, você vai entender o que aconteceu. Marcamos a cirurgia. Cheguei no dia de operar, tudo pago, apartamento separado. A balconista olha pra mim, a recepcionista diz assim, olha, deixa eu te falar, não tem apartamento pra você, você não pode operar hoje. Não tem apartamento. Eu disse, como assim? Estava eu e minha amiga Antônia, missionária Antônia. Tenho certeza que ela está assistindo essa live. E aí ela estava de acompanhante comigo e não tem apartamento pra você. Eu disse assim, mas eu não saio daqui hoje sem operar. Eu não saio daqui hoje sem minha vitória. Ela falou assim, olha, não tem como. Eu falei, não tem lugar nenhum pra mim ficar. Ela falou assim, tem a área do SUS, mas como você tá com a imunidade muito baixa, você não pode ficar com a área do SUS. Eu falei, pois é pra lá que eu vou, pode me mandar pra lá. Ela falou assim, mas você pagou, você tem direito a um apartamento confortável. Eu disse, não quero saber, eu quero operar, me põe lá junto com o SUS. Porque primeiro, porque eu gosto do povo. Segundo, porque eu sei que bactéria não vai me matar, coronavírus não vai me matar, nada vai me matar, porque há um propósito de Deus sobre a minha vida. Naquele momento, aquela mulher olhou pra mim com tanto afeto e disse assim, vou lá assim em cima conversar com seu médico. Ela subiu, conversou com o meu médico, ele me chamou lá dentro e disse assim, tem certeza? Eu disse, tenho. Ele disse, desce lá embaixo e assina os termos de responsabilidade e pode subir que eu te opero hoje. Eu desci lá embaixo, assinei os termos e subi. Quando eu subi, eu senti a graça de Deus me envolvendo. 14 minutos depois ele me chamou para a sala de cirurgia. Uma cirurgia que demorou mais de 2 horas. Uma cirurgia que era para ser rápida. 2 horas depois eu acordo da anestesia. E quando eu olho, eu vejo no quarto o anjo do Senhor dizendo para mim, filha, o que eu escrevi para você, homem nenhum vai parar. O que eu escrevi para você, doença nenhuma vai parar. Eu olho para cima e as lágrimas descem e eu disse, Deus, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Passei uma noite difícil, sentindo muitas dores de cabeça. Quando foi amanhecendo, o meu médico veio e eu esperando, falando, Senhor, será que eu vou para casa? Será que eu vou ficar aqui? Será que deu complicação? Será que eu vou ter que fazer alguma coisa? Quimioterapia, fisioterapia, radioterapia, meus cabelos vão cair. Pai, como vai ser? O médico entra no quarto e diz pra mim assim, Ariane, você está de alta. Olha, eu quero que você entenda isso aqui. 24 horas depois da cirurgia eu tô de alta. Ele diz pra mim, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer radioterapia, quimioterapia. Você não precisa fazer nada. Você está bem. Vai pra sua casa. Ele não entendia que era a mão de Deus. Ele diz assim, poucas pessoas têm sorte igual a você. Quando ele vira as costas, o Senhor bate no meu ombro e o Espírito Santo toca no meu coração e diz assim, o que o homem chama de sorte, você chama de milagre. Eu disse para o Senhor, Deus, o que o homem chama de sorte sobre a minha vida, eu chamo de milagre. E aonde eu passar é mais um testemunho que eu quero dar. Aonde eu for é mais um testemunho. Eu vim para casa, mas como nenhuma recuperação é fácil, dei reação gravíssima, anestesia, voltei para o CAIS, voltei para o hospital. O médico disse que ia ter que fazer um procedimento de retirar o sangue da veia e aplicar na coluna para que a dor de cabeça acabasse. Me passou o tratamento, fiz o tratamento e para a glória de Deus, aqui estou eu, mais forte do que nunca, mais crente do que nunca, orando como nunca e amando a Deus como nunca. E para encerrar essa live, os dias não têm sido fácil para ninguém, mas eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Eu não sei se é câncer, eu não sei se é as drogas, eu não sei se é o seu casamento, se é o desemprego que bateu na sua porta, mas eu quero ser profeta de Deus na sua vida e dizer para você, aquilo que Ele escreveu para a sua vida
vai acontecer, porque Ele não é Deus para mentir. Ele não é homem para se arrepender. E tendo Ele prometido na sua vida, Ele vai cumprir. E eu estou aqui com tanta vontade de voltar para a igreja. Eu não entendo como pessoas não gostam e não se sentem bem na casa do Senhor. Eu não entendo como tem crente que vai por obrigação apenas no dia de Santa Ceia. Eu estou aqui chorando todo dia dizendo: Deus, eu preciso te adorar. Deus, eu preciso cultuar, eu preciso contar esse testemunho. Eu preciso voltar a ministrar a tua palavra, porque isso me deixa viva. Eu quero te convidar nesta noite a orar comigo. Eu quero te convidar nessa noite a adorar a Deus pela dificuldade, adorar a Deus porque Ele vai fazer milagre na sua vida. E quando eu passo a mão nos meus cabelos, todos os dias o Senhor diz para mim: eu ainda sou Deus de milagre. Porque que mulher que é que não tinha medo de ter que perder os cabelos, ficar careca, e não que isso seja alguma coisa além do que você possa suportar, mas que mulher que não tinha esse medo de um diagnóstico desse. Mas Deus é Deus de milagre. E sabe o que o Senhor falou para mim? O inimigo não toca num fio do seu cabelo. O inimigo não toca nenhum fio do seu cabelo, porque eu te comprei, tu tem dono. Deixa eu dizer para você nessa noite: você tem dono. Você tem dono, e o que Ele escolheu para você viver, você vai viver e vai contar o hino da vitória. Deus escolheu um povo eleito. Deus chamou uma nação santa, um sacerdócio real, para desfrutar e viver do melhor dessa terra. E o que eu faço, e o que eu ministro, e aonde eu vou, não é fanatismo. É porque quem conhece a minha história sabe que nada que eu fizer nessa vida vai pagar tudo que Deus já fez por mim. Tudo que Deus já fez para mim. Eu quero nessa noite convidar você a continuar me acompanhando nas redes sociais. Esse ano que entra vai sair meu livro, que chama de Malandra Missionária. Meu livro vai sair para a glória de Deus, ainda que o inimigo não queira. E nesse livro eu vou contar minha trajetória, do que eu vivi desde quando eu nasci até no dia que eu estou escrevendo. E isso vai ser para testemunho e glória do nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que orou por mim. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que intercedeu pela minha vida. Cada um que me ajudou no financeiro, me ajudou orando, me ligando, me dando força. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero deixar uma oração para encerrar. Para encerrar, eu quero orar com você. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas eu quero que você tenha fé, aonde você estiver. Eu quero que você, juntamente comigo, coloque aí o seu pedido de oração. Coloque a mão sobre o teu coração e vamos orar. Eu não sei se você está enfrentando essa luta na sua vida financeira, sentimental, espiritual, material. Se você está passando por um período de humilhação, uma doença, uma perca, eu não sei o que é. Mas assim como Deus fez na minha vida aquilo que nem eu achava que era possível, mas não desisti, continuei firme, perseverante, Deus vai fazer na sua. Vamos orar nesta noite? Eu quero encerrar com essa oração da fé. E eu creio que Deus vai fazer algo grande na sua vida. Oremos ao Senhor nesta noite. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso, aqui estamos, Pai, clamando. Senhor Jesus, aí do outro lado, Senhor, tem vidas. Vidas que estão assistindo e vidas que vão assistir. Pessoas que vão compartilhar com pessoas que estão necessitadas de oração. Pai nosso que estás no céu, assim nós te pedimos. Papai querido, eu não sei aonde é a dor dessa vida. Eu não sei aonde é o problema que essa pessoa está enfrentando. Mas assim como o Senhor tem me tirado de tantas as batalhas, Pai, e grandiosos são os testemunhos que eu tenho dado. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, que a graça do Senhor alcance, que a mão do Senhor alcance. Eu quero profetizar, Senhor Jesus, a vitória. Eu quero profetizar agora, Senhor, a restauração.
educação. Senhor, se for emprego, abre portas, Pai. Senhor Jesus amado, se for, papai querido, enfermidade, cura. Se for no financeiro, Senhor, multiplica. Senhor, se for no casamento, Pai, desata laço, Pai. Muda a história. Senhor, eu não sei, Pai, se foi macumba feita, se foi oração contrária, se foi palavras, papai querido, maligna do inimigo. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor é o Deus que nos sustenta. Senhor Jesus amado, entra agora com providência. Entra agora, Senhor Jesus amado. Vai, papai querido, fazendo um milagre. Vai colocando a tua mão, Senhor. Pai, que a tua mão seja sobre a vida do teu povo e que o nome do Senhor seja glorificado. A tua palavra diz, papai querido, que aonde está 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor está. E aqui, Senhor, nós estamos reunidos através dessas redes sociais, papai querido, clamando pelo Senhor, buscando ao milagre. Papai, que haja milagre e haja testemunho nessa noite. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, meus queridos. Tá? Deus abençoe, que esse testemunho tenha servido para edificação. Se você conhece alguém que precisa ouvir esse testemunho, compartilhe. Vá lá, marque essa pessoa, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado cada vez mais. Deus abençoe a todos. E em breve nós nos veremos por aqui. E a partir do dia 1º de janeiro, eu vou retornar às agendas. A partir do dia 1º, as agendas vão estar abertas para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.